E aí, galerinha do primeiro, beleza? Tá bom? Faltando para vocês, para a provinha de vocês, a correção da aula 9 e 10. Estão jogando essa videoaula para vocês, tá bom? Que essa parte, mesmo tendo aula online com alguns de vocês ainda, só que eu não consigo corrigir essa parte de construção online, que é difícil, tá? Tá essa na videoaula mesmo, tem algumas coisas que não tem jeito, tá bom? Vamos lá. Nós vimos na nossa última aula de construção, gente, funciona assim. Como eu construo uma imagem diante de um espelho? Côncavo, igual esse aqui. Meu espelho côncavo por quê? A curvatura dele está para dentro. Lembra? Espelho côncavo, curvatura para dentro, certo? Vamos lá. Se o objeto estiver em qualquer lugar aqui, a construção é tudo igual. Se o objeto estiver entre C e F, lembrando, quem é F? É o centro de curvatura e o F é o ponto focal. Se o objeto estiver em qualquer ponto daqui, qual vai ser o trâmite? Você vai vir do objeto até o espelho, do espelho para o foco. E depois vai passar pelo centro. Então o desenho vai ser sempre o mesmo, tá bom? Objeto, foco, depois centro. Beleza, tranquilo, tá? Só que vai ter agora um detalhe diferente do que nós vimos na última aula, tá? Que nem todos os desenhos vai dar para fazer desse jeito, tá? Igual nesse som que nós fizemos. Da ponta do objeto, vai até o espelho. Do espelho para o ponto focal. Aí depois faz sentido o contrário. Do objeto ao ponto focal, depois corta em linha reta. Esse som nosso estava assim. Mas como é que eu monto então 2 ou 3? Como é que eu faço todos agora? Como é que fica, gente? Vamos lá. A ideia é a mesma. O único que vai ser diferente o único desenho que vai ser diferente do espelho côncavo vai ser quando o objeto estiver entre C e O. Aí não dá para fazer desse jeito. Por quê? Eu vou em linha reta, eu falei para vocês. Vou em linha reta até o espelho. Beleza. Aí depois tem que voltar ao ponto focal. Como é que eu volto ao ponto focal? Se o objeto estiver aqui, eu consigo ir reto e voltar ao ponto focal. Mas aqui não dá, que eu vou ter que passar dentro do objeto. Olha aqui o que acontece, ó. Para eu poder ir reto para o ponto focal, eu vou ter que passar dentro do objeto. Tá bom? Olha o que acontece aqui, ó. Então eu não consigo fazer desse jeito. Entenda, qualquer objeto que eu colocar em qualquer posição atrás do F, você consegue ir lá e voltar, sem passar nesse objeto. Mas quando o objeto é entre C e O, se ele vai em linha reta e volta ao ponto focal, pronto. Não dá para fazer. Então, o objeto estando nessa posição, é o único desenho que vai ser diferente. Voltando, os demais é bem simples. Se o objeto estivesse aqui, por exemplo, você ia reto e depois ia para o ponto focal. Aí depois faz o contrário, vai para o ponto focal e volta reto. Onde cruzar, ia cruzar aqui ou aqui embaixo. Onde cruzar esse objeto, onde cruzar os raios, você vai desenhar a reflexão, né, desse objeto, ou seja, vai desenhar a imagem desse objeto, tá? Esse aqui é o único que é diferente, é o único ao contrário, tá? Que fica diferente dos outros, tá? O objeto está bem pertinho do espelho. Então o que acontece? Vamos fazer. Fui em linha reta, ponto focal. Pô, e agora? Não dá para fazer. Fazer um jeito mais fácil para vocês. Vou medir aqui, ó. Ver o tamanho do objeto. E vou replicar ele aqui embaixo, tá? O mesmo tamanho dele eu vou pôr embaixo. Vamos lá. Tá bom? Vamos replicar ele aqui embaixo, ó. Vou só medir o tamanho, tá bom? Só vou medir o tamanho. Aí o que eu vou fazer? Desse ponto, lembrando, esse tamanho aqui é igual a esse aqui, ó. Certo? Aí desse pontinho aqui que eu tracei em linha reta, se a seta estivesse aqui embaixo, eu vou passar pelo centro óptico, ó. Pelo centro óptico, certo? Bom, passar lá pelo centro óptico. Vocês vão ver aqui que vai cruzar lá em cima as retas, tá vendo? As retas lá, vai cruzar lá em cima as retas, certo? E o que significa? Lembra? Onde cruza, você desenha a sua imagem. Olha a minha imagem aqui, ela vai aparecer aqui em cima e bem maior. Lembrando, se o ponto onde que cruza estiver acima do eixo principal, lembrando, o que é eixo principal? É esse pontilhado que corta o espelho ao meio. Se o ponto que cruza estiver acima do eixo principal, tá bom? Eu falo que o meu objeto eu desenho para cima, é direita. Se o cruzamento fica aqui embaixo, ele vai ter que desenhar de ponta cabeça, invertido, tomem cuidado, tá? Eu falei para vocês na última aula, qual a principal característica do espelho côncavo? Isso é muito importante saber. O espelho côncavo só tem utilidade quando o objeto está nessa posição, ou seja, quando o objeto está bem pertinho do espelho côncavo. O espelho côncavo é aquele espelho de maquiagem, espelho de dentista. Qual a finalidade do espelho côncavo? Ele aumenta a imagem. Então, sempre que eu quero ampliar a imagem, eu coloco o espelho côncavo.
Mas ele só aumenta essa imagem e deixa ela direita, igual aqui, ou seja, que é direita, do tamanho da posição certa, não de ponta cabeça, quando o objeto está bem pertinho, quando o objeto está bem pertinho desse espelho. Então você pode ver, espelho dentista, você coloca bem próximo. Espelho de maquiagem, geralmente é próximo. O que acontece? Esses espelhos côncavos, em geral, se você esticar ele, se você deixar a distância sua para esse espelho muito longa, ele vai deixar a imagem de ponta cabeça, como no exercício 1, por exemplo. A imagem fica invertida. Aí você perde essa ideia de posicionamento, tá bom? Essa imagem fica de ponta cabeça, tá? Então fica completamente assim, fica sem sentido. Desenhar, nós desenhamos até, igual o monte desenhou. Posicionamos a imagem com ponta cabeça, tudo. Mas o que acontece? Para efeito de física, é uma imagem que vale pouco pra gente. Por quê? O que importa pra gente é a imagem da direita, né? Tá bom? Igual essa aqui. Então, voltando, vamos ver muitos exercícios assim, tá? Então, para a gente em física, só vai importar para a gente esse objeto realmente quando ele está bem pertinho do espelho côncavo, porque ele vai fazer o que a gente quer, que é ampliar essa imagem. Que a principal função do espelho côncavo é isso. Ele aumenta a imagem, mas para isso ele acaba diminuindo, né, o campo de visão. Quer dizer, o campo que você consegue visualizar, por ele aumentar essa imagem, você visualiza um pedaço maior, tá bom? Então ele aumenta a imagem, mas diminui o campo de visão, certo? Tá bom? Então, ó, essa é a construção do exercício 2. Tá bom? Já tinha um desenho para vocês, tá? Mas eu vou ler tudo com vocês rapidinho, só pra gente ver e até bater um papo sobre o que eu falei para vocês, tá bom? Tá assim, exercício 2. Um dos principais usos de um espelho côncavo no cotidiano é empregá-lo no espelho de aumento. Né? A principal função é aumentar essa imagem, certo? Nessa circunstância, a imagem de um objeto é ampliada e direita em relação ao objeto, tá vendo? Não inverte essa imagem, tá bom? É o caso, por exemplo, do espelho de maquiagem, de um espelho de dentista ou um espelho de barbear. Aí mostra para vocês a figura. Um espelho de dentista, tá vendo? O dente ficou bem maior. E um espelho de maquiagem, o rosto da moça também acabando ficando maior. Aí tá assim para vocês, ó. Para que o espelho côncavo funcione como espelho de maquiagem, objeto, rosto da pessoa, o dente do paciente ou qualquer outra forma, para ele ficar uma lente de aumento, certo? Esse objeto, no caso o corpo da pessoa, a boca da pessoa, tem que estar bem próximo desse espelho. Eu falei para vocês, ó, quanto mais próximo ele estiver, maior vai ser a sua imagem, tudo bem? Certo? A partir do esquema, determine graficamente a imagem formada pelo espelho côncavo quando um lápis é posicionado entre o plano focal, ou seja, entre o ponto focal, entre o F, né? Certo? E o espelho. O centro óptico do espelho, igual aqui na luz, entre o ponto focal e o centro óptico do espelho, tudo bem? Complete o quadro com as características da imagem. Então, primeiro é desenhar, então não dá para vocês copiarem, desenhar rapidinho, tá? Como é que eu fiz? Voltando, cortei linha reta até a lente, fui até o espelho e fui para o ponto focal. Como não pode passar dentro do objeto, o que eu fiz? Mesmo tamanho aqui, mesmo tamanho embaixo. Peguei linha reta, esse mesmo ponto, passa pelo centro óptico. Onde cruza, lá está mais o objeto, tá bom? Lá no cruzamento eu desenho o objeto. Cruzou em cima, objeto direita. Cruzou embaixo, invertida. Não esqueçam disso aí, não dá errado o exercício, tá bom? Vamos lá. Completando aí, tá? A imagem apresenta a natureza o quê? Se a imagem aparece depois do espelho, a natureza pode ser real ou virtual. Sempre quando a imagem aparecer depois, essa natureza vai ser virtual. Beleza? Ela é, em relação ao objeto, direita ou invertida? Cruzou em cima, ela é direita, certo? Então, voltando. A imagem apresenta a natureza virtual, é direita em relação ao objeto. E apresenta dimensões o quê? Maiores, né? Suas dimensões, seu tamanho ficou maior que o objeto. Então, dimensões maiores que o objeto, tudo bem? Então, bem simples aí o exercício 2, tá bom? Aí vamos lá, exercício 3. Vocês vão ver que o 3 e o 4 é a mesma coisa, tá bom? Nós vamos desenhar um aqui, só que o modelinho é igual. Vocês vão ver que o espelho convexo, a característica é a mesma, tanto que eu vou desenhar um só, tá bom? Então, copiem esse aí, tá? Então, entenderam que a imagem ficou aqui? Que o objeto está bem perto. Se eu afastar o objeto, ele vai acabar cruzando aqui embaixo.
Então, quer dizer, quando eu afasto o objeto do espelho côncavo, a imagem fica de ponta cabeça. Então, para efeito de estudo, fica pequeno, tudo bem? Copiem rapidinho aí, 1 minutinho para copiar, para irmos para o exercício 3, tá bom? Aí do 3 batemos um papo, tá? Para vocês montarem um 4 depois, beleza? Vamos lá. Beleza? Copiaram? Rapidinho, né? Não é tão difícil de montar, tá bom? Bem simples, tá? Aí muita gente vai perguntar, professor, vai cair para desenhar na prova? Quando a nossa prova vai ser múltipla escolha, né, gente? Então não. O que pode cair na prova? O objeto está perto do espelho. Qual é a característica dele? Vai aumentar? Vai diminuir? Então se você souber desenhar, claro, fica bem mais fácil para responder. Tudo bem? Beleza? Então não cai construção para vocês, que como vocês vão só assinalar a alternativa, não tem que demonstrar, né, gente? Então não dá para construir, tudo bem? Então se livraram dessa parte, hein? Tá? Mas depois tem mais pra frente, tem mais tudo. Tem lente, tem outras coisas, aí a gente cobra a construção que possivelmente, se Deus quiser, não tem sala de aula já. Tá bom? Vamos lá, apagando, tá? Então exercício 3. Vou desenhar com vocês aqui o 3, tá? Um minutinho aí que agora é o espelho convexo. Vamos lá? Ó, antes de ler o exercício, de montar o exercício 3, eu bato o olho não só no desenho, sabe que é um espelho convexo, por quê? A curvatura está ao contrário agora, né? Do outro exercício, tá vendo? A curvatura é desse lado, é convexo. Outra característica importante que você pode observar, no espelho côncavo, além da curvatura ser ao contrário, o ponto focal e o centro de curvatura fica antes do espelho. No convexo, o ponto focal e o centro de curvatura ficam depois do espelho, tudo bem? Então tomem cuidado com isso aí, tá? Um fica antes, outro fica depois, beleza? Uma característica aí também, só de você bater o olho, o ponto focal tá lá e convexo. Se você esquecer da parte curvada, tá bom? Mas é bem tranquilo diferenciar o côncavo e o convexo, tá? Então vamos lá, exercício 3, página 187 ainda, tá assim. Durante o jantar, Mariana e seu irmão gêmeo Mariano estavam conversando sobre as aulas de óptica. Mariano comentou que não havia entendido como se determinava a imagem formada pelos espelhos convexos. Mariana então pegou uma colher, mostrou a face convexa a seu irmão e pediu para ele descrever como era a imagem. Certo? Né? Desconsiderando as inevitáveis distorções, cada colher está arranhada, alguma coisa, responda, né? Primeiro passo. A imagem do rosto de Mariano, vai ser maior, menor do que seu próprio rosto. Gente, a função do espelho côncavo, lembra? É aumentar a imagem e diminuir o campo de visão. Do espelho convexo, ao contrário, é aquele espelho chamado espelho de segurança, de lojas, de mercados, corredores. Ele diminui a imagem e ele aumenta o campo de visão. Então, esse é o contrário, tá? Então, para ele aumentar o campo de visão, ele tem que diminuir a imagem. Por isso, chamado de espelho de segurança. Ele capta um campo maior, tá bom? Você verifica por ele um campo maior, através dele um campo maior. Então, a questão A imagem vai ser maior ou menor? Menor. No espelho convexo, a imagem vai ser sempre menor, tá bom? B. A imagem é direita ou invertida? É menor, porém fica direita, gente. Não adianta ter um espelho de segurança e ver as pessoas de ponta cabeça, né? A imagem é direita, tá bom?
C. A imagem do rosto de Mariano é real ou virtual? Ela é virtual, que nós vamos ver agora, ela vai aparecer aqui atrás. Devido ao ponto focal estar aqui, vai correr para lá, ela vai cruzar do lado de lá, tá bom? Então a imagem é virtual. Item D. Utilize a figura a seguir para determinar as características da imagem. Então, vou verificar a figura para ver as características dessa imagem, tá bom? Vamos lá. Do mesmo jeito que eu vou fazer o desenho da 3, você vai fazer o da 4. É a mesma coisa, tá, gente? Não vai mudar nada, tá? Só a posição aí, ó. Aí você vai falar, professor, e o objeto? Eu coloco aonde? Qualquer lugar você coloca o objeto aqui, não tem problema, tá? Ah, e o tamanho? Você pega aí 4, 5 quadrinhos, sem problema nenhum, tá bom? Você mede a distância, vê uma altura qualquer, não tem problema que a característica vai ser a mesma, tá bom? Como vai ser esse desenho? Vamos lá. Sempre a mesma história, né? Ó, linha reta até a lente. Depois eu venho em direção ao ponto focal. Linha reta até a lente e depois ao ponto focal. Esse é o primeiro passo de fazer o desenho, certo? Aí depois, o próximo item, como é que eu faço? Nesse eu venho em linha reta e vou para o ponto focal, tá bom? E no outro, como é que eu faço? No outro eu ia para o ponto focal e ia reto, não é? Esse aqui, gente, se você for direcionar direto para o ponto focal, o que vai acontecer já aqui, ó? Olha o que vai acontecer para vocês aqui já, ó. Não precisa nem voltar reto, né, ó? Tá bom? Só de você trazer o ponto focal, você já viu curvatura. Mas, ó, assim fica mais complexo para entender. Tem um jeitinho mais fácil para fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui do mesmo jeito que fizemos quando está perto do C. Vocês vão entender ficar melhor. O que você vai fazer? Vou pegar o tamanho do objeto, vou colocar aqui embaixo. Ó. Pega essa mesma medida, tá bom? Ó. Medida aqui, ó. Mesmo tamanho, tá? Esse tamanho aqui. Vocês vão falar, professor, mas no vestibular não tem régua, mas aí tem que for para desenhar, vai ter que ter uma malha quadriculada, igual tá aí, tá? Vocês vão contar quantos quadradinhos eu deixei aqui, vai ter a mesma coisa aqui embaixo. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou passar pelo centro da lente. Vou passar pelo centro, ó, desse pontinho, passar pelo centro, igual fizemos outro. Lembrando, todo espelho convexo eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? E toda vez que o côncavo, o objeto estiver pertinho, eu faço do mesmo jeito também. É um jeito mais fácil. Tá até diferente da postura de vocês, eu achei muito mais fácil de fazer. Então, ó, voltando, ó, linha reta, vai ter outra cor aqui, ó, linha reta, aí depois ponto focal. Beleza, fiz aqui, certo? Aí depois, vai ver o tamanho do objeto, joga ele aqui embaixo e ele passa exatamente pelo centro. Cruzou. Onde cruzar, tá bom? Você vai desenhar a sua imagem. A sua imagem vai ser direita, que ela sempre vai cruzar aqui em cima, não vai ter jeito de como cruzar aqui embaixo, tá? E ela sempre vai ser menor que o objeto. Por isso que o espelho convexo tem um jeito só de desenhar. Não importa onde está o objeto. A sua imagem sempre vai ser direita e menor, tá bom? É uma característica específica. O côncavo ainda fica de ponta cabeça se você afastar. O convexo não tem outra característica, tá? Ela sempre vai ser direita e menor, tá bom? Certo? Copinha aí, vamos lá para a gente por 4. Copinha e depois abre na próxima página, que é 188, tá bom? Vamos lá. Beleza? Copiado? Rapidinho, né? Como é um vídeo também, rapidinho para copiar, certo? Tá bom? Estamos apagando aqui, tá? Mas vamos falar, professor, e se eu afastar mais? Então, você pode fazer isso 4, tá? Ó, virando a página, isso 4 tá assim, ó. Tá, vamos lá. Isso 4 tá assim. Isso 4, página 188. Em relação a isso anterior, caso o rosto de Mariano se aproxime da face convexa da colher, como seriam as características dessa imagem? Então, vamos supor que estava aqui embaixo. Agora você vai fazer bem pertinho. Só para vocês visualizarem, tá?
fazer só uma parte bem simples aqui, só para vocês terem ideia, tá bom? Vamos fazer o ponto focal aqui, ó. Agora eu vou colocar o objeto bem pertinho aqui, ó. Você vai ver que não muda nada, gente. Tá? Por quê, ó? Você vai fazer linha reta, ponto focal. Médio tamanho, tá bom? Médio tamanho em linha reta, tá? Certo? Médio tamanho aqui em linha reta. Bom? Certo? Passa pelo centro óptico, sendo a lente aqui, ó. Vou passar pelo centro. Tá bom? Vou passar pelo centro aí, tá? Observe que, ficou um pouco maior o objeto, ficou. Mas ó, a imagem, como ele continua menor, tá vendo? Olha o que acontece. O que vocês acabam de entender por aqui, ó. Quanto mais eu aproximo do meu espelho convexo, maiorzinho fica a minha imagem, mas ela continua sendo menor que o objeto. Quanto mais eu afastar, menor ela fica, tá bom? Menor essa imagem fica. Mas ela continua sempre sendo o quê? Direita e menor que o objeto. Então a característica é sempre a mesma, tá bom? Certo? Aí vamos lá. As características da imagem. As características da imagem são natureza, localização, tamanho e orientação, tá bom? Só para a gente encerrar essa partezinha aí. Vamos lá. Natureza. Quando eu falar natureza para vocês, é para dizer se a imagem é real ou virtual. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda vez que a imagem aparecer aqui atrás, ela é virtual. Quando aparecer aqui, ela é real. Então, natureza é isso. Então, natureza. Natureza aqui, no caso, virtual. Por que virtual? A imagem apareceu depois do espelho, certo? Tudo bem? Dimensões eu prefiro chamar de tamanho. Tamanho da imagem é sempre o quê? Menor. No espelho convexo, a imagem é sempre menor que o objeto. Lembrando, finalidade do espelho convexo, diminuir a imagem para aumentar o campo de visão. Beleza? Dimensões do objeto. Certo? Dimensões eu falei, né? Localização, vamos lá. Localização. É onde está o objeto, onde ele aparece, onde esse objeto aparece. Se eu colocar aqui o centro óptico aqui, né, ó, certo? Eu posso falar que ele aparece entre o centro óptico, entre o vértice aqui o ponto focal, ou eu posso falar que a localização dele é depois do espelho, certo? Ou dentro do espelho, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, depois do espelho. Tá bom? Então a localização dele aí depois do espelho, tá bom? Então, voltando. Natureza, real, virtual. Depois virtual, antes real. Tamanho, menor ou maior? No caso é menor. Localização, no caso é depois do espelho, certo? Tudo bem? E falta mais uma. A orientação. A orientação é para dizer se ela é direita ou invertida. Cruzou em cima, o objeto está do lado certo, então eu falo que a orientação é direita. Tudo bem? Então, a orientação pode ser direita ou invertida. Tá bom? Certo? Copia isso aí, vamos lá. Certo, galera? Então copiaram já, tá? É bem simples, tá bom? Então, ó, sempre quando eu pedir para vocês quais são as características da imagem, vai ser natureza, tamanho, localização e orientação, tudo bem? Natureza real, virtual, tamanho menor ou maior, localização é posição, se ele está antes, depois do espelho, bem tranquilo também,
e a orientação seria direita ou de ponta cabeça, é invertido, tá bom? Certo? Então essa aula de hoje é mais a correção desses exercícios que eu vou pedir para vocês. Tarefa mínima dessa aula. Vou combinar com vocês, tá? Então a tarefa mínima dessa aula também, já preparando a prova de vocês, certo? E voltando, construção em si, na prova não vai cair. Construa, determine, igual tem a malha quadriculada, já que não vai ter a parte dissertativa aí nossa, tá bom? Só de múltipla escolha, só objetiva. Mas o que pode fazer, você tem que desenhar num rascunho para me dar a resposta, para ver se a imagem é direita, se ela é invertida, se ficou maior, se ficou menor, tudo bem? Bem tranquilo, tá? Então, gente, ó, estudem, tá? Façam a tarefa mínima, assista bem o vídeo devagar, volta qualquer coisa por causa dos desenhos e dá trabalho, né? Refaz o exercício direitinho no caderno, faz direitinho aí, tá bom? Estudem, refaçam bastante exercício, que é bom, tanto do setor quanto do outro, tá? E boa semana de prova, gente. Estudem bastante, foco, que tudo vai dar certo no final, tá bom? Não esqueçam a tarefa mínima, beleza? Tá bom? Então até a próxima, gente. Um bom dia para vocês aí e vamos estudar, e vamos que vamos, tá bom? Tudo vai dar certo lá no final lá, beleza? Até mais, galerinha. Tchau, tchau.